E eu vou falar sobre dois assuntos hoje, que por vezes outras já também falei. Recordo que há bastante tempo esse tema, ou esses temas não são trazidos, pelo menos um deles, há bastante tempo. E creio que vai ser bem propício para nos ajudar. Aqueles que já sabem, solidifica. Aqueles que não, vão ser bem orientados. Eu recebi as seguintes questões: pastor, os dons espirituais cessaram? Essa é uma questão interessante que, por mais que seja discutida, e há tantos discutindo esse tema, acredito que é um tema que, enquanto a Igreja de Jesus Cristo estiver na terra, continuará sendo discutido e motivo de dúvida para muitas pessoas. A igreja está sempre recebendo novos convertidos. A igreja recebe também, vez por outra, alguns que vêm de outras denominações, onde aprenderam de uma forma diferente. Mas nós, os batistas, o que cremos? Olha, historicamente, os batistas não acreditaram na permanência dos dons espirituais para o nosso tempo. Nem sempre os batistas creram que os dons espirituais permanecem para hoje. Isso se deve a uma compreensão, a um pensamento, a uma vertente teológica chamada cessacionismo. E o cessacionismo, ele declara que os dons espirituais não são mais para nós hoje, porque uma vez que o cânon bíblico, Novo Testamento, foi fechado, os 66 livros que compõem a revelação de Deus para o homem foram concluídos, fechou-se o cânon, não há mais necessidade da manifestação dos dons espirituais. Então o Espírito Santo, ele teria encerrado esta sua atuação na igreja nos tempos dos apóstolos. Com o findar do tempo apostólico, também findou-se a manifestação dos dons espirituais. E esta é o pensamento, a visão, o crer do cessacionismo, esposado por muitos pastores, muitos teólogos batistas. E não é hoje, em nosso tempo, um consenso a esse respeito. Na verdade, a nossa declaração de fé e doutrina não apresenta uma declaração, um posicionamento nem para uma coisa e nem para outra. Como a nossa denominação batista, cada igreja é autônoma e independente para tomar suas próprias decisões a respeito do seu contexto particular, não é em questões de doutrina. Embora a Igreja Batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, ela permaneça com os princípios batistas, em que o governo da igreja se faz pela igreja, ela não está subordinada nem à ordem de pastores batistas, nem à associação das igrejas batistas, nem à Convenção Batista Estadual, ou ainda à Convenção Batista Brasileira. Nós somos batistas da Convenção Batista Brasileira porque nós temos a mesma declaração doutrinária. Mas isto não implica em que uma determinada igreja batista da Convenção Batista Brasileira venha crer, por exemplo, na teologia arminiana.
enquanto outra crê na teologia calvinista. Isto já trouxe muito problema no passado. Isto já criou muita dificuldade no passado. Hoje, aquilo que não é consenso para corpo de doutrina da denominação, as igrejas têm liberdade e permanecem sem nenhuma dificuldade ligadas à Convenção Batista Brasileira. Na verdade, Igreja Batista, ela só é verdadeiramente Igreja Batista se ela preserva os princípios batistas. E isso é histórico. Seja ela da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Regular, da Convenção Batista Nacional, ela é batista se ela preserva os princípios batistas. Agora, que diferença há entre a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional, por exemplo? A Convenção Batista Nacional, ela vai surgir na década de 60, 1963 para 64, exatamente porque o assunto que causou diferenças de posição foi relacionado à questão dos dons espirituais e do Espírito Santo. Naquele tempo, pastores inclusive de forte presença e atuação na convenção, estavam vivendo experiências íntimas, pessoais, marcantes, eles e as suas igrejas, com o Espírito Santo, com os dons espirituais. E por causa daqueles que criam que o Espírito Santo não mais capacitava nenhum crente, nenhuma igreja com os dons espirituais chamados carismáticos, falar em línguas, visão de mundo espiritual, visão mesmo, enxergar, ver demônios, ver anjos, ouvir o Espírito Santo em voz, dons de cura, dons de operação de milagres, os dons conforme estão no Evangelho. Aqueles que não criam tiveram muita dificuldade de aceitar que permanecessem na Convenção Batista Brasileira aqueles que criam. Daí, aqueles que criam deixaram a Convenção Batista Brasileira e fundaram a Convenção Batista Nacional. Hoje em dia, não haveria nenhuma necessidade para a existência de duas convenções por esse assunto. Porque hoje em dia, a Convenção Batista Brasileira, não há mais esse tipo de dificuldade. Há igrejas batistas que estão vivenciando os dons espirituais sem nenhuma dificuldade de preservar os princípios batistas e a doutrina batista da Convenção Batista Brasileira. A nossa igreja aqui, Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, nós cremos que os dons espirituais, eles estão presentes hoje, como estavam presentes nos tempos da igreja primitiva, quando ainda o cânon do Novo Testamento não havia sido fechado, o cânon bíblico, a Bíblia, no cânon que nós temos, 66 livros, ainda não tinha sido fechado. Nós cremos que ainda hoje, assim como será até a volta de Cristo, a igreja tem a possibilidade de experimentar e vivenciar os dons espirituais manifestos à luz do que diz a palavra de Deus. Por que disso? Porque não há na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma indicação clara, concreta, objetiva, que dê margem para crer e afirmar que os dons espirituais não mais estão presentes hoje à disposição do crente e da igreja. Pelo contrário. Tanto assim é verdade
que nós temos experimentado isto aqui no nosso contexto de igreja, assim como outras igrejas batistas. Há uma diferença muito grande entre nós e algumas outras denominações pentecostais ou neopentecostais. Por quê? Historicamente, o que aconteceu é que algumas denominações, como Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, nós nos tornamos focados na ideia, na visão de que os dons espirituais não eram mais para hoje, e demos uma ênfase importante à questão da educação cristã. A teologia voltada para a educação cristã, a capacitação do crente com o conhecimento bíblico. Daí as escolas bíblicas dominicais. Daí o investimento em colégios denominacionais, que no nosso caso os colégios batistas. Daí a ênfase em investimento na formação acadêmica para o ministério pastoral, criando-se seminários teológicos, quando ainda teologia não era uma cadeira reconhecida pelo MEC. A denominação batista da Convenção Batista Brasileira investiu muito nesta vertente, formação acadêmica de teologia. Com isso, nós criamos um distanciamento muito grande da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a ser, dentro da igreja, com a função, sendo Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não de capacitar o crente com dons espirituais e a igreja para o exercício da missão para a qual o Senhor Jesus estabeleceu, e que lá está em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. Muito bem, vamos ver onde está a base bíblica para que a igreja vivencie a manifestação dos dons espirituais. Romanos 12, versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Paulo está, portanto, o apóstolo Paulo está, portanto, declarando à igreja a respeito da manifestação de dons espirituais que são equipamento para exercício do ministério. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai voltar a esse assunto, agora falando da igreja de Corinto, dos versículos 1 a 11, Paulo escreve assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema, ou é maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Esse Espírito aí é Espírito Santo. Porque há um, pelo Espírito Santo, eu acrescento aqui só para denotar, que você pegar no texto aí, você vai encontrar esse Espírito com letra maiúscula, dando a ênfase para o Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito. Vamos ler bem forte esse versículo 11 juntos? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele está dizendo que é o Espírito Santo quem capacita cada crente como ele quer. Com o quê? Com dons espirituais. Esses dons espirituais não são talentos naturais. Não é aquele talento para tocar. Meu pai tinha o talento para música, essa sensibilidade, e eu nasci e desenvolvi a mesma sensibilidade que ele, eu nasci com esse talento. Um nasce e ele tem um talento interessante. A criança, ele começa a brincar, ele pega um carrinho, quando você vê, ele desmontou o carrinho todinho. Daqui a pouco ele está montando o carrinho todo de novo. Aí essa criança vai crescendo, daqui a pouco está desmontando o ventilador, e monta o ventilador todo. Daqui a pouco ele quer desmontar um carro, e monta um carro. Conhece alguém assim? Tem o Dr. Ray ali. Cadê o Leandro? Leandro Pereira. Estava aí. É uma pessoa assim. Você conhece alguém assim? Já viu uma criança desse jeito? Bota o brinquedo na mão dele, parece que ele destruiu tudo. Mas não é. Incentiva essa criança. A criança tem um talento aí natural que ela está desenvolvendo, está manifestando e desenvolvendo. Vai ser possivelmente alguém que vai trabalhar com a mecânica, com eletricidade, né? Vai ser uma mente criativa, vai desenvolver coisas. Quem sabe vai ser aí um futuro engenheiro, né? Um criador de pontes, de edifícios, tá certo? Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de dons espirituais, capacitação dada pelo Espírito Santo. Aí chega Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, quando o apóstolo Paulo vai falar de novo sobre dons espirituais. E lá no versículo 11 e 12 do capítulo 4, vamos ler bem forte, juntos. E ele, esse ele aí é o Espírito Santo, e ele deu uns Na verdade, esse texto causa um pouco de dificuldade para alguns, porque ele diz, não é o Espírito Santo, é Jesus. Porque o texto antes, ele diz assim no verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Jesus disse que ele e o Pai eram um só. E nós cremos que existe quantos deuses? Um só Deus. Um só Deus que se apresenta na pessoa do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. Então, não há nenhuma dificuldade para afirmar categoricamente que aquele que desceu é o Espírito Santo que está aqui capacitando os crentes. Porque lá
no Pentecostes, cumpriu-se o que Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês do alto sejam revestidos de poder. E esse poder é a ação do Espírito Santo capacitando o crente para o exercício da missão. E o Senhor diz aqui, o apóstolo Paulo, da parte do Senhor, diz aqui: tendo em vista, ou seja, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Para que serve o dom espiritual? Para ganhar dinheiro? Não. Para que serve o dom espiritual? Para fazer a igreja se tornar a igreja do momento? Não. Para que servem os dons espirituais? Para capacitação da igreja, de modo a que ela possa realizar a missão que Jesus deixou. Ele diz: aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais, então, capacitam a igreja para que nós, os crentes, sejamos aperfeiçoados, para que o ministério da igreja cumpra a sua missão, e para que, como corpo de Cristo, a igreja, nós sejamos edificados. Isso, amados, permanece presente hoje, como foi nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos da igreja primitiva, e não mudou, porque não existe nenhum lugar no Evangelho dizendo que o Espírito Santo traria os dons espirituais com um prazo de validade. Não existe prazo de validade determinado no Evangelho de que os dons espirituais cessariam em determinado momento. Ficou claro? Pastor, mas por que tem tanta igreja que não vivencia isso? Porque os dons espirituais devem ser buscados. Como assim, pastor? Não há dom espiritual a ser manifesto se o Espírito Santo não tiver lugar na vida do crente. Por que tem tanta igreja que você não vê um milagre acontecendo? Não tem ninguém com um dom carismático dentre aqueles que foram mencionados aqui. Por quê? Porque é uma igreja que não busca estar em comunhão com o Espírito Santo. Um cristão religioso não é um cristão cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter comunhão com o Espírito Santo. Eu posso ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o Espírito Santo? Depende do que você entende, Deus e Espírito Santo. Porque a pergunta que você deveria fazer na realidade é: eu posso ser um cristão e não ter comunhão com o Espírito Santo? Pode. Tem muito cristão que acredita piamente na salvação porque recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, mas vai morrer sem nunca experimentar uma ação do Espírito Santo na sua vida com algum tipo de manifestação carismática. Ele vai entrar pelo templo, ele vai sentar ela no lugar, vai participar do culto, vai cantar louvores ao Senhor, vai devolver o dízimo com a sua fidelidade, vai entregar uma oferta significativa de amor, de liberalidade e de devoção ao Senhor, vai se envolver na obra do ministério da igreja, num ministério qualquer da igreja, vai realizar obra de benemerência, vai andar pelas ruas, falar do Evangelho, vai morrer e vai para o céu, mas nunca vai ter desenvolvido um dom espiritual. Por quê? Porque não buscou ser cheio do Espírito Santo.
Você está sentado em algum lugar hoje aqui, e todo domingo você vem, e toda quarta-feira você vem, e você encontra os mesmos irmãos, membros da igreja. Mas isso não significa que você tem comunhão com ele. Você é membro da mesma igreja que ele, vocês são membros do mesmo corpo de Cristo, chamado igreja, mas não tem comunhão um com o outro. Como vai? Tudo bem? Graça e paz. Aquele momento da comunhão, na abertura do culto, que acabou o culto, um para cada lado. E quando muito recebe no WhatsApp, hoje é aniversário do irmão fulano de tal, que legal. Mas você não tem comunhão com ele. Então você pode ser membro do mesmo corpo de Cristo, você pode ser membro da mesma igreja que aquele seu irmão, e você não tem comunhão com ele. Vocês são do mesmo corpo, mas não tem comunhão. É assim ou não é? É. Você pode ser filho de Deus e não ter comunhão com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, cresci sabendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu cresci com um escrúpulo: eu jamais oraria falando com o Espírito Santo. Eu falava com Deus, eu falava com o Pai, eu até falava com Jesus, mas eu não falava com o Espírito Santo. Alguém que cresceu ou ao longo de um tempo que recebeu Jesus, foi para a igreja, vivenciou isso, algo parecido com isso? Nunca orou e disse: Espírito Santo, Senhor, alguma coisa nesse sentido? Porque é assim. Quem vem de uma origem de influência cessacionista não tem desenvolvimento ou não tem relacionamento com o Espírito Santo. E nós temos na nossa declaração de fé e doutrina que diz que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Se é pessoa, tem personalidade. Se é pessoa, fala, ouve. Se é um ser, ele interage. Eu posso interagir com ele, mas eu não orava, eu não falava com o Espírito Santo. Mal comparando, ainda que a gente não quisesse, nem gostaria jamais de nem mencionar isso, até alguns vão dizer assim: isso que o pastor está falando é uma besteira, uma aberração, mas não é. Mal comparando, a gente tratava o Espírito Santo muito parecido com o que os testemunhos de Jeová tratam o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para os testemunhos de Jeová? O Espírito Santo para os testemunhos de Jeová é a força ativa de Deus, é um poder. Força ativa é uma energia, é um poder, não é uma pessoa. Para os testemunhos de Jeová é assim. Por quê? Para os testemunhos de Jeová, eles vão na mesma direção quase que os muçulmanos. Só tem um Deus, não existe outro. E esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. E por isso eles não aceitam Jesus como Deus com o Pai. Não aceitam o Espírito Santo como Deus com o Pai e com o Filho. Mas nós somos cristãos, evangélicos, e nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que há apenas um Deus, mas que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se são três pessoas distintas, mas um só Deus, eu posso ou não me comunicar com o Espírito Santo? Posso e devo. E é Ele quem está aqui, desejoso que eu e você tenhamos relacionamento com Ele, porque é Ele que nos capacita. Você quer entrar aqui e sentir que o ambiente do culto mudou, a coisa ficou diferente, mas você é tomado por algo difícil até de descrever, porque é pessoal. Entra aqui, e quando você for prestar a Deus culto, faz como um salmista: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Você chega aqui, antes de falar com qualquer pessoa, dobra o teu joelho no teu cantinho e diga para Deus: Senhor, eu agora me esvazio de todo pensamento de angústia, eu agora me esvazio de
todas as preocupações do meu dia a dia. Eu agora, Senhor, quero me esvaziar, e eu me esvazio agora de toda a apreensão das coisas que eu tenho por resolver. Eu agora, Senhor, me desligo de todo o contexto ao meu redor, porque eu quero ter uma experiência de comunhão com o Senhor Espírito Santo. Eu vou dar um culto, eu vou cantar, pensando em cada letra, cada palavra da letra da música. Eu não vou dar ao Senhor uma celebração automática de alguém que, sem nem pensar, vai cantando como quem atravessa a rua sem nem perceber que deixou de olhar para os lados. Eu vou dar ao Senhor um culto racional, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus que me ama de tal maneira que a si mesmo se entregou naquela cruz para minha salvação. Eu não posso dar ao Senhor um culto de qualquer jeito. Vai por aí, meu amado, e você vai ver o que vai ser o culto para você. Você vai ver que experiência de culto será aquela que você vai viver. Começa a acordar pela madrugada. Por que, pastor? Acordar pela madrugada? Porque de madrugada é o horário que normalmente você estaria fazendo o quê? Descansando. E a palavra do Senhor diz assim: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Serei achado por vós. De madrugada não tem telefone para tirar a tua atenção, não tem filho para tirar a tua atenção, não tem esposa nem marido para tirar a tua atenção, não tem vizinho para tirar, não tem nada para tirar a tua atenção. É você e o sapinho do lado de fora coachando. É você e o grilo que entrou dentro de casa fazendo cri-cri. É você e Deus. Começa a colocar uma disciplina para si de buscar o Senhor. Olha só, Daniel orava a Deus quantas vezes por dia? Ele se destacava de tudo para ir lá para orar, ficar com Deus. Os caras sabiam tanto disso que armaram um estratagema para levá-lo à morte, para que o rei acabasse por decretar a morte dele, ser jogado na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Ele tinha aquela disciplina. E você já leu o livro de Daniel? Olha o livro de Daniel, vê o profeta que ele se tornou, olha quantas revelações espirituais ele recebeu de Deus, quantos encontros, quantos eventos de intimidade com Deus ele teve, porque ele buscava Deus. E a promessa do Senhor é: vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Agora tem uma coisa, voltando atrás, para concluir aquele pensamento, duas vertentes, cessacionista e a dos dons espirituais. Uma foi para o lado do academicismo teológico, da palavra. Outro foi para o lado só do dom espiritual. Nenhum dos dois estava certo. Aqueles de nós que fomos só para a palavra, porque é o cânon, é a palavra, a teologia, o que nós fizemos com o Espírito Santo? Fica quietinho, o Senhor existe, legal, mas o Senhor existe para convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Quando a gente pregar, é o Senhor que vai fazer com que ele lá seja convencido. Amém. O Senhor é o selo da nossa salvação. Eu sei que eu estou salvo porque é o Senhor que me convence que eu estou salvo. Amém. Aí os da ênfase do poder, Espírito Santo, dom espiritual, poder. Nessa ênfase do poder, diz, esse negócio de estudar, de ir para a faculdade, de fazer curso de teologia, isso é coisa de homens. Isso é coisa do homem. Nós só precisamos do Espírito Santo. Foi para o lado errado também, porque os dois foram para extremos. E o nosso Deus é Deus que promove equilíbrio. Palavra e poder precisam estar em equilíbrio. Poder sem palavra gera heresia.
fundamentalismo. Mulher não pode cortar cabelo, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode usar calça comprida. Palavras sem poder, sem Espírito Santo, também gera extremismo. Mulher não pode usar calça comprida, homem também senta de um lado, mulher do outro, nada diferente. Mas aqueles que focaram a palavra causaram menos problema de heresia. Porque se tudo é poder, daqui a pouco o que mais tem é manifestação do eu dizendo que foi o Espírito Santo. Porque quando tem busca de poder sem palavra, gera problema muito sério. Mais do que aquele que só busca a palavra. Por quê? Porque aquele que busca a palavra vai errar menos, porque tem a palavra. Aquele que não tem a palavra, aquele que não busca conhecer, Jesus, conhecereis a verdade. A verdade é Ele, Jesus, a verdade é a palavra. A verdade não é o poder, é a palavra. Vai errar menos. Mas o que é o certo? Então vamos ficar só com a palavra? Não, porque sem o poder a gente realiza o quê? Num mundo que jaz no maligno, e o maligno está aqui exercendo o quê? Poder. Ele está exercendo poder, porque ele tem poder. Ele só não tem todo poder. Esse só Deus tem. Amém, irmão? Então o que nós devemos fazer? Buscar palavra e poder com equilíbrio. Ok? Agora os dons espirituais, então, beleza. Se os dons espirituais estão aí, eu quero ter o dom de cura. Aí eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir monte, eu quero falar em línguas. Aí eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir monte, eu vou fazer corrente disso, daquilo, aquilo outro. Não é assim. Volta lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. 11. Vamos ler juntos bem forte. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero te perguntar uma coisa: quem é que sabe como edificar o próprio corpo, senão aquele que é o Senhor do corpo? Aí eu fico querendo ter um dom que não é o que o Espírito Santo quer que eu tenha. Eu fico querendo ser olho quando Ele quer que eu seja dedo. Por quê? Porque eu acho que olho é que é legal. Olhar, ver. Dedo, dedo é importante, mas não é igual olho. É o Senhor quem determina isso. Quem sou eu para determinar isso? Quem sou eu para ter o entendimento, o conhecimento, a visão de Deus a respeito do que é o necessário? Volta lá em 1 Coríntios 12, verso 11, de 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Lê junto comigo bem forte essa última frase: distribuindo particularmente a cada um como quem? Como Ele quer. Como quer. É como Ele quer, não é como eu quero. Então não adianta eu ficar, eu quero falar em língua, eu quero falar em língua, eu quero falar em língua, eu quero falar em língua. Isso não é isso que Ele quer para mim. É igual a menina que está apaixonada por Joãozinho, está orando e jejuando. Ah, Senhor, eu quero Joãozinho. Senhor, é Joãozinho, Senhor. Senhor, Joãozinho, 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 Joãozinho. É Maria, Senhor, é Maria, 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 Maria. Mas se não é o que Deus quer, cara. Porque Deus conhece lá na frente, sabe se Joãozinho vai ser um bom marido ou se não vai, se Maria vai ser uma boa esposa ou não vai. De repente você está querendo uma íngua para você no futuro. E toma cuidado, hein? Porque às vezes a pessoa enche tanta paciência de Deus que Deus fala assim: então tá bom, você não quer o que eu quero, não, você quer o que você quer? Então fica a tua vontade.
Aí o diabo, que sabe, bota lá o Joãozinho no caminho da Maria, bota lá a Maria no caminho do Joãozinho, vai ser o quê? Um problema dentro da igreja lá na frente. Por quê? Infelicidade, problema, crise conjugal, só que depois que disse até que a morte nos separe, acabou. Se é que de verdade é crente. E eu já vi muita gente botar a culpa em Deus, porque dizer, Senhor, o Senhor sabia que não era Joãozinho, o Senhor deixou assim mesmo, hein? Eu pedi, mas o Senhor sabia que não era, por que o Senhor deixou? Eita, quanta coisa eu já vi. Então, é o Espírito Santo quem capacita como Ele quer. Eu só preciso estar o quê? Disponível para que o Espírito Santo realize a obra dele em mim, para que eu seja um instrumento do Senhor, capacitando a igreja do Senhor para aquilo que Ele quer. Amém? Você quer vivenciar uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Espírito Santo? Quer vê-lo capacitando você com um dom espiritual que vai edificar você e a igreja, que vai capacitar a igreja para a realização do ministério, para aquilo que o Senhor deseja que a igreja faça? Busque a Ele. Busque a Ele em espírito e em verdade. O que é em espírito? Compreensão racional, fé. O que é verdade? Atitude. Não basta eu saber que Ele existe, se eu não dobro o meu joelho, se eu não separo o tempo e não o busco. Eu fico vindo para o culto, participando do culto, esperando que aconteça alguma coisa e que Deus fale comigo. Aí é o mesmo que querer ter dinheiro na conta bancária sem nunca ter aberto uma conta. Ou abriu, mas não trabalhou para receber alguma coisa. Aí não adianta. Pode ter conta bancária no banco que for, trabalha não para ficar e fica esperando que alguém deposite alguma grana para você lá, né? Vai ter uma surpresa no final do mês. Você vai estar devendo o banco porque tu abriu a conta e tem uma cesta de serviço que você devia estar pagando. Vai arrumar dívida, não é não? Então busque a Deus, ok? Então os dons espirituais não cessaram, permanecem para hoje. Ponto. Querem aprofundar um pouco mais nesse assunto? Vá lá no canal Pastor Cláudio C. Barroso no YouTube. Procura lá nos vídeos, na Bíblia tem resposta. Procura lá nas mensagens, tem muito material lá falando sobre dons espirituais e muita coisa mais que vai acrescentar aquilo que a gente viu aqui hoje. Amém?